Feliz sábado novamente. É um privilégio podermos estar na casa do Senhor. E neste sábado é o Ministério de Saúde da Igreja que traz o convidado. Nós agradecemos a Maria Helena que convidou o Dr. Elevon Rosa. O Dr. Elevon Rosa é médico, é clínico, em Taquara, é ancião do IACS. E eu já estive, inclusive, num clube da saúde que ele tem lá no IACS, que é um projeto bem interessante, que realmente fortalece essa área na igreja, que é uma área que nós viemos trabalhando. Já tivemos aqui as Expo Saúde, o Congresso Adventista, o primeiro Congresso Adventista de Saúde, dos profissionais adventistas, e ele é quem coordena o terceiro Congresso Adventista de Saúde, que será realizado em Bento Gonçalves, conforme vocês já escutaram várias vezes anúncios aqui na igreja, e muitos já estão inscritos. Queremos agradecer a Deus pela presença do Dr. Elevon, desejar que Deus o ilumine. Bom dia, igreja. Em primeiro lugar, louvor a Deus por o privilégio de estarmos aqui na sua casa. A Soraya disse que quando nós entramos na igreja, é uma semelhança ao entrarmos ao céu. E nós estamos num pedacinho do céu aqui. E eu estou muito feliz pelo convite, Maria Helena, do Lionel. E é uma honra estar aqui para nós compartilharmos. Está comigo aqui a minha esposa, está amamentando, a Doris. O Enzo, que tem 7 anos, está ali bem quietinho, só levanta o dedinho. Levanta, filho. Fica em pé. Ele é pequenininho mesmo. E a Valentina, que vai fazer 1 ano agora no final do mês, que está agora amamentando. Nós estamos muito felizes por estar com vocês aqui. E eu queria dizer para vocês que eu estou com muita surpresa hoje aqui. Primeiro, ver o Elmer. Nós não sabíamos, somos da mesma igreja e não sabia que ele estaria hoje aqui. E por ver muitos rostos muito conhecidos, alguns até familiares, em nosso meio aqui. Estou me sentindo muito à vontade. E quero dizer às pessoas que não congregam nessa igreja, que não são adventistas, que, por favor, se sintam muito bem em nosso meio. Receba o nosso abraço carinhoso por estar aqui. Quando a Marlene me convidou para falar, e eu acho que a expectativa de vocês também é que eu fale sobre saúde, pois eu vou ter que decepcionar vocês um pouquinho. O Leonel pediu para saber o assunto, e sabe aquela coisa que parece não, o Espírito Santo toca você para falar um assunto, que eu não sei por que ele me pediu falar esse assunto, e eu vou falar esse assunto para vocês. Então, eu gostaria que você, antes disso, abrisse a sua Bíblia em Coríntios, 2 Coríntios, o capítulo 3, e o verso 12. 2 Coríntios 3, 12. Antes de nós lermos, queria só fazer uma ressalva ou um enfoque um pouco mais positivo, além do que o Leonel já falou. Esse Congresso Saúde, abrindo esse parênteses, que vai se realizar dia 30 a 2 de novembro em Bento Gonçalves, já foi falado aqui, mas vou reforçar. É o maior congresso da história do sul do país. Você que quer ir, não precisa ser da área médica, qualquer pessoa pode participar desse congresso. E ali vão estar com o pastor Fernando Iglesias, fazendo toda a parte espiritual para nós, e o líder mundial, Dr. Peter Landeles, de saúde, e mais 2 médicos, Viriato, e um da odontologia. Vai estar o pastor Marcos Bonfim, Dr. César Vasconcelos, Dr. Elnio Nogueira, enfim. Creio que vai estar aqui em Bento Gonçalves, vou usar o termo vulgar, assim, a nata da saúde da América do Sul e da Conferência Geral. Então, mesmo que você não é da área de saúde, mas quer, se inscreva, fala com o Leonel, entra lá no apasaude.org e vá nesse congresso, convide as pessoas
e tem vagas ainda, mas são limitadas, ok? Vamos à leitura da palavra de Deus. Tendo, pois, verso 12, tal esperança servimos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Quando Moisés subiu o monte, por ter um contato muito íntimo com Deus, o seu rosto iluminava, e ele tinha que botar um véu para que as pessoas não se assustassem dele. O verso 14 diz, mas os sentidos dele se embotavam, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, aqui é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, o mesmo véu permanece, e não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E eu queria abrir um parênteses aqui. Meu irmão, nesse momento aqui, nessa hora, se você tem qualquer amargura no seu coração, ou um espírito de crítica, ou qualquer coisa, por favor, desembote a sua mente. Verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Fico por aqui. Nesse momento, gente, eu vou ter que falar um assunto para vocês que eu confesso particularmente é muito difícil para mim falar. Algumas vezes me senti muito incapaz de estar aqui na frente como estou me sentindo agora. Mas é só pelo poder do Espírito Santo. Porque o assunto é um assunto difícil de falar, é sobre família, um sonho de Deus. Por que eu quero falar sobre esse assunto? Porque é aí que o inimigo está atacando. E eu não tenho condições de falar sem clamar a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, por favor, olhe nesse momento para nós, a tua casa de oração. Não olhe para o ser humano aqui na frente, fale o pecador, mas bondoso Pai, o poder do Espírito Santo possa se manifestar poderosamente nesse momento, desembotando cada mente aqui, tirando toda o espírito de crítica ou o espírito de preconceitos, mas que o teu Espírito possa fazer diferença nesse momento. Estamos sentindo já a tua presença, Pai, obrigado. Obrigado por nos ouvir. Que o Senhor seja agradecido e adorado nesse momento. Amém. Esse ano eu recebi um convite da divisão sul-americana para falar para os ministeriais em maio, em São Paulo, sobre família. Porque está havendo uma preocupação excessiva sobre família. O foco do ano que vem, na divisão sul-americana, vai ser 2 pontos fortes. Saúde e família. Se prepare. Vocês vão ouvir muito sobre saúde e família. Os pastores estão sendo trabalhados sobre família. E o livro da esperança foi escrito pelo pastor Mark Philly e o Dr. Peter Landless, que vai ser lançado o ano que vem, esse livro em toda a divisão sul-americana. E eu quero dizer para vocês que a família, gente, é a base da igreja e a base da sociedade. Por isso que eu trouxe alguns dados para vocês que eu apresentei lá. Olha que interessante. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Não consegui. Aqui. Olha que interessante essa estatística que eu tirei do IBGE. Em 2001, 8,5% de separação conjugal em 4 anos. 8,5%. 10 anos depois, o IBGE mostrou que subiu para 22,8% o número de separação conjugal. Olha o estado do Rio Grande do Sul. Algumas cidades, como São Leopoldo e outras cidades no estado, passa de 50%. Algumas chegam à marca de 62%, o índice de separação conjugal em 4 anos. Dr. Belisário Marques, que vocês conhecem, primeiro PhD em psicologia na América do Sul, ele afirma que
nós confundimos alguns sentimentos nossos. Paixão é sentimento, tem prazo de validade. Dura de 18 meses a 24 e termina. E as pessoas suportam mais 2 anos, e daí não aguentam mais, e em 4 anos separa. Eu quero dizer para vocês que, no Rio Grande do Sul, de cada 3 casamentos, 1 se separa em 4 anos. Isso é alarmante, preocupante. Olha que interessante. O diabo não tem família. Então, a meta dele é destruir a sua e a minha família. Sabia disso? Você tem noção que Satanás está fazendo tudo para destruir o meu e o teu lar? Irmãos, eu não tinha noção disso. Nasci na igreja adventista e não tinha noção. Achava que muitas coisas que eu fazia, tranquilo. Algumas brincadeiras, algumas coisas. Quando mais ou menos, há 4 para 5 anos atrás, eu assisti o maior sermão da minha vida, que durou 5 horas, ininterruptos. Caiu a ficha para mim. Caiu a ficha porque o sermão que eu assisti foi do pastor Fernando Iglesias. Nós estávamos fazendo uma programação em Curitiba, mais ou menos 4 anos. E era 10 da noite, nós estávamos voltando para a capital. E ele começou a dar o testemunho dele para nós, para mim e o pastor Otávio. E o nosso GPS bloqueou. Bloqueou não, o Espírito Santo fez ele estragar. Chegamos em Curitiba às 3 horas, e esse sermão não parava de falar ao meu ouvido nunca. Eu e o pastor Otávio ficamos quietos o tempo inteiro. E eu comecei a ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Sobre família, sobre transformação e comunhão com Deus. Irmãos, eu começou a desembotar a minha mente por muitas coisas. E nessa manhã, que o Espírito Santo possa tocar o seu coração também. Possa desembotar algumas coisas que o inimigo quer fazer. O nosso pastor Iax, que por sinal mandou um abraço para vocês, o pastor Giovan, mandou um abraço, pastor. Ele um dia estava conversando com um pastor jubilado de quase 90 anos de idade. E o pastor jubilado disse para ele: Pastor Giovan, o senhor por acaso tem visto alguma possessão demoníaca aí ultimamente? Ele disse: não, muito raro, assim, tinha ouvido falar, mas nunca. Ele: pois é, no meu tempo, toda semana eu era chamado para orar para alguém. Alguns era possessão, outros era ataque epilético, mas eu era chamado para intervir com Deus para que a pessoa fosse liberta. Toda semana. E ele olhou para o pastor Giovan e disse: sabe, Giovan, que Satanás trocou a tática. Ele não faz mais o showzinho dele agora. Sabe o que ele faz agora? Pastor Giovan, quantas vezes por semana o senhor é chamado para resolver problemas familiares? Ele diz: toda semana. Eu sou chamado para resolver problemas nas famílias. Por que isso? Porque Satanás entra em nossos lares e destrói a nossa vida. E é isso que o diabo quer. E sabe por que o diabo se irrita mais ainda? Porque ele não tem uma coisa que nós temos. Vou antes abrir aqui. Satanás é furioso comigo e com você. Porque ele não pode fazer algo que nós temos condições de fazer. Sabe qual é? Gerar vida. Pela graça e misericórdia de Deus, Deus nos concedeu ao ser humano gerar vida, e Satanás não tem esse poder. E ele vai fazer tudo para destruir a você e a mim. Tudo. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Opa. Um estudo. 1.385 cenas numa semana na TV, 478 cenas de sexo explícito, 149 brigas e facadas, 329 palavrões, achei pouco na estatística, 3.376 tiros, e até os 18 anos, o jovem terá assistido a 22.000 horas de televisão e 12.000 de aulas na escola. E acredite, teve somente 1 hora de diálogo com seus pais. Por que as famílias estão sendo destruídas? Nós estamos tercializando a educação dos nossos filhos.
É ou não é verdade? Nós não estamos colocando nossos filhos na frente da televisão ou em algum lugar para alguém cuidar, para nos dar tempo para fazer as coisas? A grande maioria, gente. A grande maioria. E Satanás está indo lá para fazer o estrago. E, olha que interessante. Sabemos que somos transformados pela contemplação. O que você está contemplando? O que a sua família tem contemplado e seus filhos? Vocês vão me dizer assim, mas eu sou adulto, eu posso ver um filme e não tem problema nenhum. Faço um desafio para você. Assiste um filme ou de terror, ou um filme bem sanguinário. Aqueles que morrem muitas pessoas, de guerra, enfim, de ação. Desliga o vídeo, a TV, pega a sua Bíblia e vai ler. Faz esse teste. Vê se você consegue se concentrar. Por favor, não estou dizendo não olhar filme nem nada. Estou dizendo o que nós estamos contemplando. Semana está ocorrendo uma semana de oração lá no IACS. O pastor William era um pastor batista que se converteu. E um dia ele contou o seguinte: uma irmã da igreja, uma filha pequenininha, e essa filha pequenininha, quem é jovem mais tempo que nem eu, lembra do El Chan, o grupo que dançava, El Chan, né? E essa menininha gostava de dançar, quando o El Chan se apresentava na televisão, enfim, imitar aquelas bailarinas dançando. E a família achava maravilhoso. Como é maravilhosa a menina cantando, olha que ela dança bem, que coisa maravilhosa. Só que essa menina foi crescendo e continuou dançando, e cresceu e continuou dançando. Hoje, segundo ele, tem 5 tchanzinhos que ela está cuidando. E a mãe dela está clamando a Deus para que ela volte para a igreja. Qual é o problema de contemplar? Conto outra história para vocês. Tem um casal de amigos nossos que mora em Voti. Um dia fomos lá, conversamos sobre esse assunto. E eles tinham vídeos Hollywood. Eu não tenho tempo de falar muita coisa sobre vídeo aqui. O Michel Borges, eu assisti uma palestra dele e fiquei impressionado. Depois que assisti a palestra do Michel Borges sobre os bastidores da mídia, televisão lá em casa virou sucata. Eu fiquei impressionado. Falei para esse casal, eles pegaram todos os DVD que o menino assistia, menino de 6 anos assistia, e tiraram. Filho, não vai assistir mais agora. É melhor tu chorar agora que daqui a uns anos o pai, a mãe, todo mundo chorar junto. Botaram no quartinho dele. Olha o que aconteceu. No dia que colocaram no quartinho, essa criança começou a ter pesadelos. Pesadelos com Satanás. Ele acordava à noite gritando, apavorado. E a mãe não sabia. Passou alguns dias, a mãe se deu conta. Será que é os DVD que coloquei lá? Tirou os DVD, não falou nada. Quebraram tudo, botaram fora no lixo. Acredite, na mesma noite a criança dormiu a noite inteira. Satanás quer entrar em nosso lar e quer fazer uma devasta. Que mal tem ver o Rei Leão? O Michel Borges mostra uma imagem, quando o leãozinho cai lá em cima, que aparece a palavra sexo. Que mal tem o Ben 10? Que mal tem? Pasmem, Levíticos 21, você vai ver lá. O Ben 10, ele faz uma simulação de alguns poderes, e uma delas, falado, inclusive, num dos desenhos, sobre o deus Molote. Esse deus, na Bíblia, em Levíticos 21, ele era um deus, tinha uma imagem com os chifres, e no abdômen um buraco onde tinha fogo ali. E eles vinham oferecer às crianças, os bebês, para esse deus. E ele representa um desses deuses. Sexualidade também. Existe um videogame hoje no Brasil chamado Diablo. Já ouviram falar? Diablo? Você brinca com esse brinquedinho, entra num deserto até chegar numa porta. Essa porta, quando você consegue vencer e chega lá, sabe quem se apresenta para você? Eu sou o diabo. Tem outro brinquedinho que está no Brasil, que foi inventado por um japonês, que eu não sei pronunciar o nome, não me atrevo. Sabe qual é a brincadeira dele? As crianças tiram foto de meninas nuas,
engravida essas meninas, depois faz um aborto dessas meninas no videogame. Nós somos o que nós contemplamos. Alguns pais me dizem assim, eu não sei porque meus filhos não estão na igreja. Cuide, pais. Uma coisa, às vezes, é aqui dentro da igreja. Como assim? Às vezes a gente assiste o sermão do pastor aqui, maravilhoso, mas você não gostou de uma coisa. Você entra no carro, começa a falar com a sua esposa e o filho está atrás. O pastor pisou na bola hoje, olha o que ele falou. Olha que coisa horrível, olha que isso, que aquilo outro. E começa a criticar. A criança está ouvindo. Ela cresce. Eu não quero ir nessa igreja, se até meu pai critica, o que eu vou fazer nessa igreja? Cuide, gente. As crianças são uma esponja. E nós também. Trouxe essa foto para nós vermos. Olha aqui, 92, como é que era o recreio nas escolas? Olha agora aqui. Há uns 90 dias atrás, eu tive aqui em Porto Alegre, num casal de amigo nosso, que tem um grupo de estudo para a família. E nós resolvemos fazer lá em casa esse grupo de estudo. Minha esposa botou no Face, e 1 hora tinha 16 casais prontos para fazer sobre casamentos blindados. E nós estamos lá com, hoje, 26 casais fazendo casamentos blindados. Casais que nós nunca vimos, 6 deles são não adventistas, pessoas que a gente não conhecia, outros são conhecidos. E a gente ficou estarrecido pelas dificuldades que os casais adventistas e não adventistas têm dentro de casa, como nós também. Tem casais que conseguem conversar só pelo telefone. Amor, oi, faz isso, paga a luz, faz aquilo outro. Não conseguem ter um diálogo, brigam o tempo inteiro. Outros só pelo Face. Tem casais que só sabem dizer oi, bom dia, tchau, boa noite. Por quê? E o pior, vou falar da minha igreja, eu não sei a realidade de vocês, da minha igreja. Vou falar porque eu já falei publicamente esse meu sermão lá. Vocês sabem que no tempo do povo de Israel, atrás existia uma representação do Deus Sol. E alguns israelitas entravam de costa para o templo de Deus, adorando o Deus Sol dentro do culto. Irmãos, um alerta aqui, eu não sei a realidade de vocês. Cuide com iPad, iPhone, essas coisas nesse lugar santo. Você não tem ideia da santidade nesse momento, nesse lugar. Para mim estar aqui na frente falando para vocês, tive que clamar muito a Deus. Porque esse lugar é santo. Nós não podemos profanar esse santo lugar de Deus. E como é que eu posso profanar? Estando com o corpo aqui e conversando pelo meu iPhone, meu iPad lá fora. Não que não seja bom, é excelente. Excelente. Mas cuide. Nós podemos estar profanando o templo de Deus. Nós viemos aqui não só para pedir. A Sr. White diz que a principal razão de nós estarmos na igreja é para adorar a Deus. Adorar a Deus. Em família. Adorar a Deus. Eu não posso vir aqui para a parte social simplesmente, ou só para vir pedir. Os pedidos são excelentes. Levar nossas petições ao trono de Deus. Mas nós viemos, não esqueça, para adorar a Deus. E quando eu entro ali, representação do céu, eu estou destituído da pessoa, ser humano pecador. Eu tenho que pedir perdão. Arrependei-vos e convertei-vos. Para que nós possamos ser transformados à imagem de Jesus. Porque Deus está presente no seu santo lugar. Ou preparamos nossa casa para um breve encontro com Jesus, ou Satanás fará de nossa casa sua habitação. Devido à falta de piedade e santificação no lar, a obra de Deus é grandemente impedida. Nenhum homem pode levar para a igreja uma influência que não exerce vida doméstica em suas relações comerciais. E aqui eu cito o livro Fuga para Deus, do Jim Romberg e a Sally. E ele narra uma coisa que nós vivenciamos às vezes isso. Às vezes a gente sai já no sábado atrasado de casa e brigando com a esposa e com os filhos e tal, etc. Chega na porta da igreja, a gente suspende a briga. Agora vamos entrar na igreja. Aí a gente vem na igreja,
Vem cá, participa da lição, faz o culto. Amém, Senhor. Entra no carro e continua a discussão. Eu quero dizer para você, se isso está ocorrendo, seja você um oficial da igreja, seja um membro normal, algo está errado em sua vida. Porque o lar saiu da ideia de Deus. Lá no Éden, Deus instituiu o lar. Não foi coisa humana. Deus fez o lar. E Deus fez o lar para a nossa felicidade. E Deus fez o lar para a sua comunhão. Ele vinha todos os dias conversar com Adão e Eva. A principal razão de Deus ter feito o homem era para ter alguém para conversar. Ele amava tanto Adão e Eva que ele vinha diariamente conversar. Pergunto para você e para mim, eu estou abrindo as portas da minha casa para Jesus diariamente vir conversar comigo? Porque é Jesus que vem atrás de mim. Eu posso fugir dele, mas ele ele bate. E eu tenho que abrir o quê? O meu coração. E aceitar que Jesus quer estar no meu lar. E ele quer conversar comigo. E Jesus tem coisas maravilhosas para nós. Olha só, o vínculo da família é o mais terno e sagrado de todos na terra. Foi designado a ser uma bênção à humanidade. O seu lar é uma bênção? O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão confiança em Deus. Eu vou confessar uma coisa publicamente para vocês. Sabe quando é que eu sei que a minha espiritualidade está caindo, está baixando? É o meu termômetro. Quando eu começo a ter algumas arranhadurinhas com a minha esposa. Aquela coisa assim de vontade de... Eu tenho que me recorrer a Deus e ao meu quarto e clamar a Deus. Clamar a Deus. Por quê? Porque se Deus é amor, quando encho o meu coração de amor. Algumas pessoas acham que Deus tem amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Se eu não estou com esse Deus maravilhoso em meu coração, com certeza, os meus relacionamentos vão ser espinhosos. Esse é meu termômetro. Eu tenho que me recorrer a Deus, clamar a Deus perdão e misericórdia. Isso eu custei entender. É mais fácil a gente acusar o nosso cônjuge, a nossa família, nossos filhos, do que nós ser transformado pela contemplação de Deus, não é verdade? Por que você faz isso? Por que você é isso, aquilo, outro? Mas nós não queremos mudar. Eu sou assim, aguenta o tranco agora. E não é. É Deus que faz isso aí. A primeira obra a ser feita no lar cristão é assegurar-se de que o Espírito de Deus aí habita. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus domina. E olha só, quando a família unida erige o altar e se prostra em adoração ao redor dele, Deus acende a chama. Ele se faz presente na pessoa do Espírito Santo para abençoar aquela família e cumprir a sua promessa. Buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso... Irmãos, eu não falei para vocês que no Brasil e no Rio Grande do Sul hoje, de cada 3 casamentos, um se separa em 4 anos? Querem ver uma estatística maravilhosa? Os lares que têm o culto familiar de manhã e de noite, que fazem o culto junto, esposa e os filhos, e clamam a presença do Espírito Santo. Vocês sabem qual é o índice de separação conjugal? Pasmem. Uma separação para 1.047 casamentos. Amém? Qual é a diferença? Deus. Não vem me dizer que alguns me dizem assim, ele está falando que ele não sabe a jararaca que tem lá em casa, ou o cavalo que tem lá em casa. Ele não conhece. Talvez a vida dele seja um mar de rosas, né? Um dia eu estava falando na central de Curitiba, e uma senhora falou isso. Quando eu vi o doutor falando aquela família bonita e tal, etc., não tem problema. E por coincidência Deus tinha mandado uma pessoa conhecida nossa, muito simples, humilde. Não tinha nem dente na boca. E eu chamei ela para dar um testemunho sobre amor incondicional. Aí ela nos escreveu dizendo assim,
Aí eu entendi o que é amor. Então, gente, se você tem alguém no seu lar, o seu cônjuge, ou o seu filho, que você está tendo um certo atrito, pensa assim, ó, esse é o seu maior desafio. Deus colocou essa pessoa para você crescer espiritualmente. Mas como assim? Explico. A minha esposa, quando estava no útero da mãe dela ainda, numa substância informe, numa célula, na mórula, blástula, enfim, Deus já sabia quem ela ia ser. Deus sabia que ela ia ser 1,70 m, loira, ia ser fonoaudióloga, e Deus já sabia com quem que ela ia se casar. Deus preparou ela para mim. Eu não sabia. E assim foi comigo. Um dia eu estava falando isso e um senhor disse, eu estou no 4º casamento. Aí eu disse para ele assim, ó, por favor, Deus já te deu 4 presentes. Não coloque mais fora esse último presente que Deus te deu. Porque Deus restaura. Deus restaura. Deus faz tudo novo. Mesmo a gente colocando fora, Deus restaura. Deus tem esse poder de regenerar, de restaurar. Só Ele que tem esse poder. Não coloque mais fora. Mas Deus já sabia. Então essa pessoa, na sua família, seu cônjuge, Deus preparou ela para você. Desse jeito assim. Esse é o seu maior desafio para você crescer espiritualmente. Eu tenho um amigo que tem uma esposa que eu, analisando humanamente, eu disse, misericórdia. Só Deus. E sabe o que ele disse para mim? Silevon, se não fosse essa mulher, nunca eu teria chegado aos pés de Jesus. Ela que me faz diariamente clamar pelo meu quebrantamento do meu coração, para mim entender ela todos os dias. E eu coloco a minha vida diariamente nas mãos de Deus. E ela é uma bênção para mim. Eu disse, amém, amém, amém. Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele botou esse desafio na sua vida para você crescer e não acusar. Então, meu irmão, nunca levante a voz ou se irrite com uma filha ou um filho de Deus. Se a minha esposa é filha de Deus, quem é meu sogro? Deus. E quem é sogro aqui vai saber o que eu vou falar. Algum pai gostaria de que a sua filha fosse maltratada por um genro ou uma nora? Então nós não temos o direito, não temos esse direito de menosprezar o presente que Deus nos deu, que esse presente é valioso, é para a eternidade. E aliás, nós trocamos o curso natural, né? A Bíblia diz que o casamento tem 3 características: monogâmico, fidelidade, vitalício e heterossexual. Os 3, correto? E o que hoje a mídia está dizendo o contrário? O ano passado, quem assistiu à RBS, assistiu uma psicóloga falando que a melhor coisa para os casais é que haja infidelidade, para reacender a chama. E a Bíblia fala o contrário: fidelidade, monogamia. E nós estamos sendo exclusos. Por exemplo, a Marta Suplicy está com um projeto tramitando em Brasília, que a família quase que vai desaparecer. Em algumas escolas em São Paulo, públicas, não existe mais dia dos pais e dia das mães, sabiam disso? É dia do cuidador e da cuidadora. Porque veja bem, uma criança que é adotada por homossexuais, como ela vai entender isso? Entenda, eu tenho amigos homossexuais, não sou homofóbico, amo homossexuais. Nós não podemos aceitar a prática, que Deus não aceita. Romanos 1:27, quem quiser ler pode ler em casa. Mas olha que interessante, e não vai ter, quando você registrar seu filho, vai ser assim, não é nome do pai e da mãe, cuidador e cuidadora. E não vai ser avós paternos e avós maternos, não, é avós. E eu estava falando isso em Novo Hamburgo, agora 20 dias atrás, e um sujeito, registrei esse ano, meu filho já foi assim, já está no registro de nascimento assim. O que é isso? Destruição dos lares. Não precisa mais ter compromisso nenhum, muito menos com Deus. Nós estamos invertendo o curso. E um recadinho aqui para os jovens. Olha só o que Deus pede para os jovens que vão se casar. Primeiro, procure a parte espiritual. Depois a emocional e depois a carnal. O que nós fizemos?
Primeiro a carnal, emocional, se der tempo a espiritual. Por que os lares não dão certo? Porque a gente faz o inverso do que Deus pediu. Primeiro você tem que orar a Deus para procurar alguém que Deus já está preparando para você. Vou falar amanhã para o EJOC, lá no encontro deles, sobre isso. Deus tem um preparo muito especial. Pais, tenham em mente que sua primeira responsabilidade é com a formação espiritual dos seus filhos. Deus pedirá conta disso, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estamos servindo? E as crianças têm um manual, alguns acham que não, né? Se vem de Deus, devemos usar a palavra do Senhor. Ela é o nosso manual. E criança quer tempo. Gente, dê tempo. Ah, doutor, mas é 5 minutos. Ela não quer saber se é 5 minutos, ele quer tempo, gente. Eu tenho que chegar em casa com aquele rapazinho de 7 anos, não tem que brincar, jogar de bola dentro da sala, quebrar algumas coisas, mas eu tenho que jogar bola com ele. Às vezes, 9 da noite, estou brincando com ele, jogando futebol dentro de casa. Os filhos não querem perfeição, mas querem coerência. Seja um exemplo, seja um modelo, autoridade para seus filhos, para que eles visualizem em você Cristo Jesus. O meu filho, ele não entende o que é Deus. Nós temos dificuldade em entender. Deus, para o meu filho, sou eu. Se eu sou um pai carrasco, Deus é carrasco. Se eu sou um pai amoroso, Deus é amoroso. Se ele me vê fazendo culto, ele sabe que eu tenho independência de Deus. E esses dias atrás, eu vou falar na frente dele aqui, ele me deu um tapa de luva. A gente aprende com as crianças. Ele estava com vômitos. Cheguei em casa, minha esposa, amor, ele está com vômito. Eu disse, dá um Plasil, um Dramin para ele lá. Filho, vamos tomar um Plasil? Pai, eu não quero remédio. Ore para Jesus para mim ficar bom. Vamos orar, filho. Já ajoelhamos e oramos. Foi dormir. No outro dia levantou bem. Fomos umas 11h30, encontrei-as lá para nós almoçar. Filho, como é que está? Estou bem. Na calçada, paramos, nos abraçamos e agradecemos a Deus. Você já notou que fura um pneu do carro, a gente pensa em quem? No mecânico. A gente está doente, pensa no médico. Não que não seja importante. Precisa de alguma coisa, um engenheiro, enfim. Não vem na nossa mente a primeira coisa, Deus. Pergunto para você, se eu tenho na minha carteira aqui a foto da minha esposa, a primeira foto é dela. Aí eu viro aquele papelzinho, tem a foto de outra, mas ela é a primeira. Ela quer ser a primeira? Ela quer ser a única. Única. E Deus quer ser único no nosso coração. Quando vem a dificuldade, irmão, não pense em outras coisas, pense em Deus. Deus pode resolver o seu problema e o meu problema. Deus é a solução de tudo. Marcos 10 diz, Deus é o Deus do impossível. Independente da sua situação, independente do que você tem, está com um problema em casa com a sua esposa, dobre o seu joelho. Até pouco tempo atrás, eu e minha esposa tínhamos horário para nós mandar um torpedo. 9 da manhã, amor, estou orando por ti nesse momento. Quando eu esquecia, eu disse, amor, orei agora por ti também. Oraram pelo outro, você tem orado pelo seu cônjuge, pelos seus filhos? Irmão, quando nós oramos, Deus guarda essa oração. E Ele guarda no momento certo. Quando meus filhos tiverem necessidade, vai estar guardada a minha oração lá para Deus atuar. Sabe o que é oração intercessória? Oração intercessória é quando eu oro por alguém. Só que no meio espiritual, existe uma guerra muito grande. Aqui está havendo uma guerra na sua cabeça agora. Uns estão pensando assim, pai, ele está falando algumas coisas, não estou entendendo. O outro está abrindo sua mente. É uma guerra espiritual. Quando o Espírito Santo vai entrar na mente daquela pessoa que nós estamos orando, Satanás diz, só um pouquinho aqui, ó, a guerra está injusta. Nós temos que ser justos na guerra aqui, ó. Sabe qual é a diferença da oração intercessória? Quando nós estamos orando para esse irmão aqui, está todo mundo orando por ele, o Espírito Santo vai entrar na mente dele. E Satanás diz, olha, só um pouquinho, a guerra está injusta. O Espírito Santo diz, agora não. Agora não. Agora tem muitos filhos santos de Deus que estão orando por ele. Agora eu posso entrar. Eu posso interceder. Eu posso me manifestar com o poder de Deus. Dá para entender? Dá para entender que nós precisamos desse Deus maravilhoso? E esse Deus é o Deus que nós temos que colocar em primeiro lugar. O amor é o grande remédio para curar todas as feridas da alma. E Ele constrói, valoriza, Ele aumenta tudo. Ele cura. Só um pouquinho aqui.
Ao voltar ali. Deus está medindo eu e você quando estamos fazendo nossos deveres no lar. Quando conversamos, Deus está nos medindo. Lembre-se, nossas palavras e ações estão sendo fotografadas no livro do céu, como o rosto é reproduzido a um artista em tela. Tudo que acontece, Deus está lá. E eu vou dizer uma coisa forte agora para vocês. Meu irmão, se Deus não está abençoando o seu lar, alguma coisa está errada. Ah, mas estamos fazendo culto. Deus quer dar bênçãos. E sabe o que diz o próprio Marcos capítulo 10? Que quando nós abandonamos tudo e buscamos a Jesus, o nosso ganho nessa terra é centuplicado, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Então, se eu estou buscando ao meu Deus para transformação e não estou vendo as bênçãos, alguma coisa tem. E eu vou dizer uma coisa bem baixinha aqui, ó. Se eu estiver ou tiver um pecado encoberto, que só eu sei desse pecado, e achando que Deus não sabe, Deus não pode derramar as bênçãos sobre o meu lar. Meu irmão, se você tem algum pecado que você está acariciando, que não se arrependeu ainda, não colocou para Deus, cuidado, a sua família pode estar sofrendo a falta de bênçãos por causa desse pecado. Lembra de Acã? Por causa de um homem, uma capa e uma mísera barra de ouro, que escondeu lá. O exército inteiro foi reduzido, uma nação inteira sofreu, por causa de um pecado não confessado. E o que aconteceu com ele e com a família? Foram mortos. Meu irmão, Satanás quer destruir você e eu. Não podemos permitir. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Que santificação é essa? Buscar a Deus, gente. Buscar a Deus todos os dias. Clamar pelo poder de Deus. É Ele que vai clarear a sua mente. Você vai dizer, para começar por onde? Não sei. Deus vai lhe iluminar. Deus vai dar as bênçãos para você. Santificai, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no seu meio, diz Josué. E Ele fará mesmo as maravilhas. E só Deus que consegue fazer isso. Vamos ver se consigo passar a outra aqui. Acho que é a última. Ok. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel. Estou indo para o final. Ezequiel, o capítulo 36. Agora eu vou falar de medicina. Vou falar como é que se faz um transplante cardíaco. Ezequiel 36, o verso 24 em diante. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Cuidai os ídolos aí, gente. Cuidai os ídolos. E a cirurgia vem agora. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Amém? Deus quer fazer isso com você e comigo. Deus quer fazer esse transplante cardíaco, mas eu tenho que colocar-me aos pés de Jesus. Eu assisti uma experiência essa semana muito linda. Pastor contando, existia muitos bambuzais, bambu. E veio um cortador e disse: quem quer ser cortado para que possa viver feliz? Ninguém. E lá no meio um bambu ficou em pé. E o cortador chegou lá e disse: eu vou te cortar então, mas saiba que vai doer. E o bambu disse: pode cortar. E o cortador deu um corte, cortou o bambu. E disse agora, pegou uma faca e disse: agora eu vou tirar os galhos. Vai doer. E o bambu ali aguentando, com dor. E foi limpando. E tirou os nozinhos. E de repente o cortador disse: agora eu vou abrir você ao meio. Abriu o bambu ao meio. E o bambu com dores, quase que gemendo, disse: tudo bem. E esse cortador pegou um canivete e começou a limpar agora os nós internos. E foi tirando. Depois que ele preparou essas duas partes, alisou bem, foi até uma cidade e colocou a ponta numa fonte d'água, e assim fez com que corresse para as pessoas tomarem a água. Sabe qual é a aplicação?
que para nós sermos transformados, existe sacrifício. Temos que cortar muitas coisas da nossa vida. Muitas coisas talvez tenham que ser cortadas. Dói? Dói. Tem que deixar isso? Às vezes tem. E depois, as arestas. Deus vai tirando as arestas. E Ele nos abre ao meio. Ele vai no nosso coração. Porque Ele quer tirar esse coração de pedra. E Ele quer colocar um coração novo para você. E depois Ele pega lá no coração e vai tirando tudo. E quando Ele pega você, porque de mim fluirão rios de águas viva, o Espírito Santo começa a passar por você para alimentar e matar a sede de muitos. Temos que ser bambus. Temos que ser bambus. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7. E eu vou contar a última história para vocês e encerro. Capítulo 7, verso 28. O que eu vou falar agora é uma coisa muito séria e você presta muita atenção. Olha o que diz lá, primeira parte só. 26, capítulo 7, versículo 26. Não meterá, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Ok? Há um ano atrás, eu recebi na minha casa um ancião da igreja de Brasília. Inclusive, eu conversei com ele hoje de manhã para pedir permissão para falar essa história para vocês hoje. E eu queria relatar outras histórias, não tenho tempo para relatar. Os milagres que Deus fez na minha família, na minha esposa, a cura que Deus se manifestou poderosamente. Mas vou falar desse irmão, o Ricardo. Ele chegou às 8 horas na minha casa, ele e mais 2 amigos lá do IACS. E nós vimos a hora passar às 6:30 da manhã, quando o nosso despertador tocou. Passamos a noite ouvindo esse homem falar e contando experiências maravilhosas. E eu vou contar uma experiência que ele nos relatou. Porque aquela noite Deus se fez presente lá naquele lugar. E nós choramos muito e clamamos muito a Deus. Um dia o Ricardo estava no centro da cidade e um amigo, que é um amigo de Jesus, um homem de Deus, disse para ele assim: Ricardo, eu tenho que ir na tua casa agora. Agora? Agora, eu preciso ir na tua casa agora. Deus me falou que eu tenho que ir na tua casa agora. E esse homem, ele ouve a voz de Deus. Se você não acredita, não tem problema, mas ele ouve a voz de Deus. Chegaram na casa do Ricardo, como um bom anfitrião, abriu a porta da casa dele da frente, pediu para ele entrar. Esse homem entrou, deu 3 passos, olhou para frente, parou, voltou, olhou para o Ricardo, olhou para lá, baixou a cabeça e ficou assim. O Ricardo disse: rapaz, esse nosso amigo, ele é complicado. Quando ele tem que falar, ele não fala. E eu não sabia o que estava acontecendo. Ele fez assim, daqui a pouco ele baixou e entrou. Na casa do Ricardo, à esquerda, assim, fica uma sala, que é o escritório dele. Ele foi para aquele escritório, a esposa do Ricardo veio, foi lá para dentro para orar. E ele ficou com a filha adolescente numa antessala. Na frente dessa salinha tem um aparadouro, onde as mulheres colocam aqueles vasinhos, aquelas coisas bonitinhas para enfeitar. E ele estava orando lá, de repente, começou a se ouvir uns estouros, começou a quebrar todos aqueles vasos do nada. Começou a quebrar. A filha deu um grito, ele disse: calma. Foi lá, pegou uma pazinha, botou no lixo. Daqui a pouco eles saíram, oraram um pouquinho mais e ele foi embora. E se levou, e ele não falou nada para mim. E eu estava com dificuldade com a minha esposa de relacionamento e com meus 2 filhos adolescentes. Ele disse: põe dificuldade nisso. Dificuldades enormes, enormes. Passou mais um dia, encontrei ele no centro. Ele disse assim: Ricardo, tu viu o que aconteceu lá na tua casa? Eu disse: vi. Pois é, rapaz, não me falou nada. Ele disse: pois é. Sabe de uma coisa? Vou te falar. Deus pediu para te falar agora. Quando eu entrei na tua casa, olhei para frente, sabe o que eu vi na tua casa? Uma casta de demônios. Demônios. Eu tive que sair e clamar o poder de Deus para entrar na tua casa. Ricardo, limpe a tua casa. Mas como limpar minha casa? Não sei, mas te sugiro, comece pela cozinha. Ricardo chegou em casa, nervoso, pegou a Bíblia,
pegou a sua esposa, foi para a cozinha. Senhor, o Ricardo tem uma oração, gente, eu nunca vi igual. Um dia eu vou dar um testemunho de uma oração que ele fez. Fantástico. Começou a clamar a Deus de todo o coração. Coração quebrantado. Coração quebrantado. E ele começou a olhar a geladeira, olhar o fogão. Olhou assim em cima e disse, Senhor, ali. Como ele trabalha no ministério, já foi secretário de segurança do Estado de Distrito Federal, já foi secretário da Câmara de Deputados, enfim. Ele ganhava muito uísque, vodka, começou a tirar e quebrar tudo. Começou a orar de novo. 2 dias depois, entrando no quarto, Deus falou para ele, Ricardo, em cima do teu roupeiro. Não sabia que tinha lá, pegou uma cadeira, botou, começou a tirar revistas. Não venha o caso que revistas são, mas vocês devem ter ideia. Revistas que não engrandecem o nome de Deus. Mais 2 dias, orando, clamando a Deus, ele e a esposa, Deus revela para ele os DVD pirata. Aquilo doeu no coração dele. Foi lá, tirou, quebrou tudo. E foi limpando sua casa. Quando ele achou que a sua casa estava limpa, foi para o lado de fora da casa, se ajoelhou, pegou a Bíblia na mão, colocou a mão na parede e começou a clamar a Deus pela purificação do seu lar. Que Satanás não tivesse poder no seu lar, porque Satanás estava destruindo a sua família. Ele disse, quando acordou, viu uma neblina subindo e envolvendo a casa. Naquele mesmo dia, ele teve um sonho à noite. Sabe o que ele sonhou? Sonhou que estava chegando dentro de casa. Mas sua casa estava toda fechada. Era um bom sinal. Mas tinha lobos, e os muros no sonho dele, à noite, parecia bocas de leão. E ele viu o seu irmão dentro da casa, e ele fez um sinal para o irmão abrir a janela, ele saiu correndo, se atirou na janela. Antes de se atirar, veio um lobo para pegar, ele disse que veio no sonho dele um leão de Judá, e bocanhou o lobo, e matou o lobo. E ele acordou, desesperado. Aí ele clamou a Deus, Senhor, por favor, que Satanás não esteja aqui no meu lar. Naquele dia em diante, ele teve paz no seu lar. Não que não tenha dificuldade, até hoje deve ter dificuldade, mas teve paz. Ele olhou para nós e disse, limpe o lar de vocês. E um dia desse agora, recente, eu estava querendo dar um estudo para uma dentista, e ela com todo carinho me ofereceu um livro. E eu olhei o livro, Allan Kardec, falando sobre o sábado, vou dar uma lida em casa, botei no carro atrás. O pastor Manassés Queiroz estava comigo e disse, pastor, por favor, entrei na garagem assim, tira para mim as coisas que estão ali atrás. Ele pegou o livro na mão e disse assim, Elevon, o que é isso? Rapaz, esqueci no carro aí, tem aí um livro assim, assado. Tu sabe que livro é esse aqui, Elevon? Eu disse, não. Isso é a Bíblia do diabo. Não entra na tua casa com esse livro. Sabe o que eu fiz, irmãos? Subi correndo, peguei um fósforo, estava chovendo, fui para dentro do canil, botei fogo naquele livro. E sabe o que nós fizemos lá em casa? Fui quarto por quarto, com a Bíblia na mão, eu e minha esposa e meus filhos, e oferecemos cada peça da minha casa para Deus. Ofereci meus carros, meus cachorros, ofereci tudo a Deus, para que Deus purificasse o meu lar. Sabe de uma coisa? Se você perguntar para o meu filho como é que é o meu lar, ele vai dizer, temos dificuldade, temos problema. Eu tenho certeza que ele vai dizer, como já disse, que é um pedacinho do céu. Irmãos, eu não sou exemplo para ninguém, sou pecador. Mas eu queria que você entendesse que Deus faz a diferença. Malaquias, capítulo 3. Sabe o que diz em Malaquias? Você sabe como é que se purifica o ouro? O ouro se purifica botando num crisol e botando fogo assim, e a pessoa fica ali em cima. E um dia um pastor perguntou para uma dessas pessoas, como é que tu sabe quando está puro? Quando eu vejo a minha imagem ali como fosse um espelho. Malaquias 3, versículo 3. Assentar-se-á como o derretedor e purificador da prata. Purificará os livros de Levi, os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. E eles estarão ao Senhor justa oferta. Sabe como é que Jesus quer fazer comigo e com você? Ele quer botar nós no crisol. E Ele quer nos purificar. E sabe como é que Ele sabe quando nós estamos bom? Quando Ele olha para o meu e teu coração. E Ele vê a imagem dEle em meu e teu coração.
Aí Ele sabe que nós estamos num processo de santificação. Aí Ele sabe que nós estamos subindo. É um processo lento, que a gente vai mudando aos poucos. É aí que Deus quer trabalhar. O Elmer vai cantar uma música agora. E eu vou fazer um apelo para você. Se você sentir, mas sentir realmente no seu coração, nesse momento, o poder do Espírito Santo movendo você, para você sair dessa igreja hoje com um propósito de mudar a sua vida. Não tentar mudar pessoas que a gente não consegue, mudar a sua vida. E ter o culto familiar de manhã e de noite. E clamar pela presença de Deus. Quando você estiver ouvindo a música, você se coloque de pé, para nós encerrar depois com oração. Quem ousa então se submeter à chama desse amor? Vem qual bronze ou como prata, vem qual ouro impuro então, todos com seus sofrimentos pelo fogo mudarão. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e ao Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina e me faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinado. Aprendo agora a confiar no toque especial da chama que vem remover pecados e erros meus. Cada dia e mais profundo, se vou suportar, não sei, mas de Cristo vem a força, me sustenta até o fim. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e ao Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina e me faz melhor. Escolho sem me importar o fogo
refinado.